Muito boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos chegando aqui para nosso estudo dos profetas menores. Vamos chegando, vai enviando aí o seu convite para nós podermos participar dessa nossa aula de hoje. Muito bem. Muito bem. Vamos enviando aqui os aviãozinhos e fazendo aí apertando aí, reagindo os coraçõezinhos, que eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Bom, como os irmãos já sabem, a maioria dos irmãos sabem, né? Nós fizemos uma série dos profetas menores, isso mesmo. Eu me lembro que há uns anos atrás havia algumas pessoas que diziam assim: pastor, ainda não vimos estudo de escatologia na internet a respeito dos profetas menores, não vimos uma análise do livro dos profetas menores. Aí por conta disso eu comecei a fazer, há um tempo atrás, alguns meses atrás, semanalmente cada um dos profetas menores. Já fizemos Ageu, Naum, Zacarias, Sofonias, Abacuque. Já fizemos quase todos os profetas menores. Estão faltando o profeta Jonas, que é hoje, e o profeta Malaquias. Então, para você que está chegando agora, você que não sabe disso, temos uma playlist de estudos dos profetas menores que estão no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, tá? Tem uma playlist lá dos profetas menores que você precisa assistir. Por que eu digo isso? Porque você não pode compreender o Apocalipse sem conhecer a lei e os profetas. Você precisa conhecer o que está dito no Pentateuco, o que tem lá de profecias messiânicas, como Deuteronômio 18, entre outras. E você precisa conhecer o livro dos profetas menores, os chamados 12 profetas menores. Porque o Apocalipse é um livro de profecias e um livro de conclusão da Bíblia. Então, para que você compreenda esse livro de profecias da Bíblia, que é um livro em conclusão, você precisa conhecer, já que ele é um livro de profecias, as profecias que vieram antes dele. E são elas os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Daniel, Jeremias, Isaías e Ezequiel. Eles são chamados de profetas maiores não porque sejam maiores no sentido de melhores, de mais importantes do que os profetas menores, mas por causa dos seus escritos, porque eles escreveram mais, tá? Então, Daniel, Isaías, Jeremias e Ezequiel, os 4 maiores, eles são maiores porque escreveram mais tempo, cobriram mais tempo. E os 12 profetas menores são assim chamados porque eles escreveram menos tempo, né? Então tem menos conteúdo escrito, mas são igualmente profundos, igualmente tremendos e devem ser estudados dessa forma. Então são chamados 12 profetas menores, dos quais nós já estudamos 10 e faltam 2, Jonas e Malaquias, que nós estamos estudando hoje. Muito bem, vamos entrar no livro do profeta Jonas. O livro de Jonas, se você já deve ter observado, senão você vai ter a oportunidade de ler hoje, é um livro muito pequeno, com uma mensagem muito profunda. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. As crianças, por exemplo, adoram Jonas, porque é a história do homem que caiu no mar e foi engolido por um grande peixe e depois foi vomitado na praia. Então toda criança conhece e gosta da história de Jonas. Jonas é o herói do livro que leva o seu nome. E existem algumas peculiaridades muito importantes a respeito do livro de Jonas. Por exemplo, ele escreveu durante o reinado de Jeroboão II. Significa que ele muito provavelmente, concordam os teólogos, ele muito provavelmente conheceu o profeta Eliseu. Muito provavelmente Jonas era um dos filhos dos profetas. Sim, que estava estudando e muito provavelmente ele conheceu Eliseu. A sua mensagem vai cobrir o período do reinado de Jeroboão II, que vai aí de 790 a 749 a.C. Então, pela data, por aquilo que ele profetizou a respeito de Nínive, a respeito dos episódios que ocorreram, e isso situa ele, vai colocar Jonas muito provavelmente no tempo de Eliseu, onde ele então teria conhecido o profeta Eliseu. Isso é uma informação muito importante. Outro dado que é importante esclarecermos de início, que traz muita confusão para os leitores, é ler Jonas e depois ler Naum. Porque ambos os profetas, estão falando de Nínive. E nós vemos a população, se você não sabe ainda, vai saber hoje,
Nós vemos a população de Nínive, dos ninivitas, se converter e se arrepender no livro de Jonas. Depois nós vemos essa geração se perverter no livro de Naum. E aí fica uma confusão. Poxa, o povo se arrependeu ou não se arrependeu? Bom, o povo se arrependeu. Acontece que você precisa ter em mente que os ninivitas, do episódio do livro de Naum, que são comparados aos ninivitas no livro de Naum, são comparados aos homens maus, aos ímpios dos últimos dias, do final dos tempos, eles não são os mesmos para os quais Jonas pregou e que se arrependeram. Eles estão separados por aproximadamente um século. É isso mesmo. Os habitantes de Nínive do livro de Jonas estão separados dos habitantes dos habitantes de Nínive no livro de Naum por aproximadamente 100 anos. Isso é muito importante você saber. Não são o mesmo público. Não são o mesmo auditório. Não é o mesmo auditório. Aquelas pessoas para quem Jonas pregou em Nínive, elas se arrependeram. Aquelas para quem Naum está pregando é um outro grupo de pessoas que voltou a todas aquelas práticas ruins. Que práticas ruins? Por que é que Jonas não quer pregar? Muito bem. Jonas, ele é um profeta de Deus. Deus o convoca para pregar na grande cidade de Nínive, porque senão Deus a destruiria. E Jonas não quer pregar, a tal ponto que Jonas vai para Jope. E de Jope ele pega um navio para Tarsis. Ou seja, ele pega um navio para a Espanha. Ele pega o navio e segue para lá. Muito importante você saber aqui que Jope ainda existe nos dias de hoje. Inclusive, eu e a pastora Roberta estivemos em Jope, na nossa caravana para Israel, no ano de 2022, há quase um ano atrás. Jope hoje é um bairro de Tel Aviv, é isso mesmo. Jope foi um importante porto de Israel, uma das cidades, um dos portos mais importantes daquele mundo antigo, e é uma região tão importante e linda, muito bonito. Ali também naquela região de Jope é onde está a casa de Simão Curtidor, que nós estivemos também na casa de Simão Curtidor. A casa de Simão Curtidor é aquela casa onde Pedro estava hospedado e ficou no terraço, tendo a visão de um lençol, e ouviu a voz de Deus dizer: vai, come. E ele diz: não vou comer nada impuro. E aí Deus diz: não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. E aí, depois que ele acaba de ter a visão, o soldado bate na porta e chama ele para ir para Cesareia. Então você vê que são regiões muito próximas ali. O soldado então chama ele para ir para Cesareia, para a casa de Cornélio. Conta a história que o anjo bateu na porta da casa de Cornélio e mandou chamar Pedro, para que ele fizesse entender a mensagem do qual ele vinha recebendo visões. Pedro então deixa a casa de Simão Curtidor e segue para Cesareia Marítima. E veja você, nós estivemos também na casa de Simão Curtidor, que são regiões muito próximas. O porto em Jope, de onde Jonas partiu, fugindo da vontade de Deus para Tarsis, para a Espanha, ou seja, no lado oposto de Nínive, é também muito próximo ali aonde estava a casa de Simão Curtidor, que nós também visitamos a casa de Simão Curtidor, conhecemos Jope e também fomos a Cesareia Marítima. Experiências incríveis. Inclusive, os vídeos curtos que eu fiz de 30 segundos mostrando Cesareia Marítima, mostrando a Jope ou Jafa. Jope e Jafa é o mesmo lugar, são referências ao mesmo lugar, mas são pronúncias diferentes por causa da tradução, tá? Então Jope ou Jafa fica muito próximo à casa de Simão Curtidor e também fica muito próximo a Cesareia. Tanto que nós visitamos os 3 lugares de uma vezada só. E você que tem o sonho de conhecer Israel, de conhecer esses lugares, você pode voltar conosco, porque nós vamos voltar em novembro de 2023, agora fazendo o roteiro Roma-Israel, e eu tenho certeza que será incrível. E nós vamos visitar esses lugares, será impactante. E olha, como pastor, eu sou pastor, sou teólogo, fiz faculdade de teologia, dou aula de teologia desde o ano de 2005, tinha o conhecimento teórico dessas coisas, da história de Israel, da geografia de Israel, dei aula de cultura bíblica, de história de Israel, de escatologia, mas nada se compara à experiência de ter ido a Israel. Inclusive eu digo que para pastores, por exemplo, acho que todo pastor deve separar um momento da sua vida para fazer esse investimento e ir para Israel. Porque nós pregamos de algo, é tremendo, Jesus diz: bem-aventurados que não viram e creram, isso é glorioso, é profundo e é tremendo. Agora, somado a isso, a fé, a experiência com Deus, ao devocional, ao Espírito Santo habitar em nós, somado isso tudo, a poder conhecer as terras bíblicas, é uma experiência quase indescritível. A gente tenta falar aí nessas lives, eu tento falar nos vídeos que nós estamos fazendo de divulgação das coisas que aconteceram.
A pastora Roberta tenta falar, mas gente, nós falamos, nós acreditamos que passamos uma boa experiência para as pessoas, uma boa impressão. Mas só você estando lá para saber. É muito tremendo. E aí, como eu sou muito estudioso das escrituras, ir a Jope, meu, você sabe, você faz ideia de como é que foi. E assim, a exemplo do que aconteceu ano passado, vai acontecer em 2023 também. Em todos os locais eu ministrava estudo bíblico. Então eu tinha que me conter, porque eu tinha que ministrar os estudos bíblicos, interagir com os irmãos, mas o meu coração estava em tempo de explodir de emoção por estar naqueles lugares. Especificamente falando da live de hoje, por estar em Jope, onde Jonas esteve, cara. Isso tem um significado. Presta atenção nessa aula de hoje do profeta menor Jonas, porque é muito tremendo. Jonas tem muito a nos ensinar, muito mesmo a nos ensinar. Jonas não quer fazer a vontade de Deus e Jonas tem boas intenções para isso. Como assim boas intenções para não fazer a vontade de Deus? O povo de Nínive era um povo muito cruel. O povo de Nínive praticava o empalamento. Sabe o que é o empalamento? Capturava o sujeito, o inimigo, a nação que eles queriam sobrepujar, colocava uma estaca no chão e vazava o sujeito por baixo. É isso mesmo, vazava o sujeito por baixo até a estaca sair na boca. E mais uma série de outras torturas eram praticadas pelos ninivitas, pela Síria. Então era um povo muito cruel. Um povo que havia causado muita dor ao povo hebreu, por exemplo. Um povo que dominou o reino do norte. Então Jonas tem todos os motivos do mundo para não querer a salvação de Nínive, meu. Ele não quer a salvação de Nínive. Ele não quer pregar em Nínive. A tal ponto que Deus faz com que nasça uma planta e uma sombra para que ele possa deitar e se descansar. Quando ele deita e descansa na sombra, de repente Deus faz com que um verme coma aquela planta e ela morra. E ele então começa a praguejar, ficar bravo, revoltado por causa daquela planta que morreu e que lhe dava sombra porque o sol começou a queimar a sua cabeça. Deus então diz ao profeta, Jonas, você teve aí misericórdia de uma planta, você teve aí misericórdia de uma flor, porque ela nasceu, cresceu sem trabalho nenhum, morreu, e você está lamentando e praguejando isso tudo. Eu não teria misericórdia dos ninivitas? Porque uma coisa muito forte, irmãos, e aqui eu vou entrar numa passagem tremenda agora, porque Jonas não queria pregar lá. Mas na hora que Jonas vai e prega, porque ele cumpriu a vontade de Deus, e nós vamos ver aqui por que ele cumpriu, ele então é cuspido pelo peixe na praia, prega aos ninivitas, e o que acontece? Os ninivitas se arrependem. Jonas vai pregar para eles e eles se arrependem, são salvos. E eu vou mostrar para você que eles são salvos, porque no dia do juízo eles vão aparecer para julgar, porque se arrependeram. Aí 100 anos depois, os ninivitas ainda estão lá, obviamente, porque se arrependeram, então a cidade foi poupada. Aí eles voltam todas as suas práticas erradas. Aí Naum, o livro do profeta Naum, tem que vir e pregar aquela palavra de juízo que o juiz viria para eles. Não é muito interessante? Agora, era um povo terrível, um povo muito cruel. Como homem, como ser humano, Jonas não está errado de não querer. Jonas quer ver o mal daquele povo. Jonas quer ver o fim daquele povo. Porém, graças a Deus que nós não somos Deus, que eu não sou Deus, que você não é Deus. Porque dentro do nosso juízo, dentro da nossa percepção, dentro da nossa razão, muitas vezes nós estamos como os filhos do trovão, querendo orar para Deus mandar um raio e queimar os nossos inimigos, querendo orar para Deus mandar um raio e destruir os nossos desafetos. Mas ainda bem que existe algo chamado graça. Graça é o favor não merecido. Nós somos salvos pela graça de Deus, significa que nós não merecemos, significa que a salvação é um ato de Deus, um ato da misericórdia de Deus, significa que nós não merecemos, nós somos pecadores. Aos olhos de alguém que me conheceu antes da conversão, talvez a percepção de alguém que me conheceu antes da conversão é que esse cara tem que morrer, esse cara tem que ir para o inferno, e coisas desse tipo. Mas ainda bem que aquela pessoa não era Deus e agradou a Deus me salvar a você. Tá dando para perceber essa coisa? Jonas sou eu, Jonas é você. Dentro da perspectiva humana, Jonas tinha todas as razões para não querer a salvação dos ninivitas, né? Porém, ele investe dinheiro para não fazer a vontade de Deus. Quantos de nós, quantas pessoas investem a vida, investem dinheiro para tomar um caminho contrário àquele que Deus planejou para si? E Jonas então investe dinheiro para não fazer a vontade de Deus. Jonas então investe dinheiro para ir contra a vontade de Deus. Compra uma passagem em Jope e vai seguir para a Espanha, completamente contrário de Nínive. No caminho,
Você conhece a história? Se não conhece, né, nós vamos te trazer aqui. O mar fica bravio, o barco começa a parecer que vai virar e Jonas vai dormir. Jonas vai... Nosso Deus, irmãos, nós temos muito a aprender com Jonas. O barco parece que vai virar, a tempestade, o mar está bravio, os homens já estão jogando as coisas, os excessos que tem no barco fora, né? E começam até a lançar sortes para descobrir o que está acontecendo. O capitão do navio desce então e fala: homem, nós estamos prestes a perecer e o barco afundar, ninguém vai sobreviver nessa tempestade. É impossível que esse barco vire, que nós caiamos na tempestade e alguém se salve, alguém sobrevive. Você está aí apegado, ferrado no sono, o que é que está acontecendo? Né? Quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus deixa de fazer a vontade de Deus, quando eu começo a tomar um caminho oposto àquele que Deus planejou para mim, eu começo a me tornar insensível espiritualmente. Você já parou para reparar isso? Na sua vida, na minha vida, ou na vida de pessoas que Deus te permitiu de alguma forma contemplar, ser testemunha e observar, irmãos. Quando a pessoa toma um caminho oposto, diferente daquele que Deus planejou, ele já começa a não ouvir mais a voz de Deus, começa a não ouvir mais o Espírito Santo de Deus e ele se torna insensível. Tudo em volta dele está acontecendo, tudo em volta dela está acontecendo. Ei, Deus está falando com você que está em casa. Às vezes tudo está acontecendo à sua volta, de modo a parecer uma avalanche, de modo a parecer um maremoto, um tsunami. Tem um monte de coisa acontecendo, o barco está quase virando e você não está percebendo que tudo que está acontecendo à sua volta está dizendo que você tomou uma direção diferente daquela que Deus planejou para você. E Jonas revela muito mais para nós ainda. Jonas revela também que quando o homem está fora da vontade de Deus, quando o homem está fora do propósito, quando o homem está indo numa direção contrária à de Deus, além dele ficar insensível à voz de Deus, além dele ficar insensível ao que está acontecendo, coisas que antigamente na vida daquele homem, daquela mulher, que seriam sinais claros da parte de Deus, agora ele e ela não conseguem ver como um sinal da parte de Deus, aquela coisa toda que está acontecendo, parece que é normal, parece que nada está acontecendo, sabe como é que é? Aquele sujeito que ele está vendo o rio descer, ele está vendo o rio correr. Se o rio de repente começa a correr ao contrário, ele vai vendo aquilo e para ele pouco importa. Meu Deus, ele não se atenta. Cara, o rio estava descendo, agora o rio está subindo. Meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. Não, quando a pessoa está insensível, ela não percebe. E quando ela está tão insensível a ponto de não perceber, ela só desce. Né? Jonas tomou o navio, desceu, foi para Tarsis, estando a bordo do navio e fugindo da vontade de Deus. Ele desce para o fundo do navio, descendo para o fundo do navio, ele entra em sono profundo, no fundo do navio, e do fundo do navio ele é então arremessado para o mar, e ele então é engolido por um peixe. Então ele vai para o navio, desce para o porão, dorme espiritualmente e fisicamente, vai para o fundo do mar, depois vai para o ventre do peixe. O homem, quando ele está fora da vontade de Deus, além de não perceber os sinais, além de não ouvir a voz de Deus, além de não perceber Deus à sua volta interagindo e buscando ele, sim, porque isso é muito importante você compreender, que Deus resgata o homem, Deus busca o homem, Deus se revela ao homem. Mas quando o homem escolhe afastar-se de Deus, escolhe não ouvir a vontade de Deus, além de tornar-se insensível e não perceber o que está acontecendo à sua volta, não perceber os sinais, ele vai indo cada vez mais profundo. Para o barco, para o fundo do barco, sono profundo, para o fundo do mar e para o ventre do peixe. Estar fora da vontade de Deus é uma queda constante, é um naufrágio constante, é um afundar-se, é um ir para o fundo do abismo. Agora, esses homens então lançam sortes. Lançam sortes, a sorte cai sobre Jonas e eles dizem: declara-nos, quem é você? A sorte caiu sobre você, cada um de nós serve a um Deus. E a nada a nós foi revelado a nosso próprio respeito, senão a ti. E ele diz: eu sou hebreu, sirvo ao Senhor, Deus dos céus e da terra, o Deus vivo e poderoso. Aqueles homens se encheram de temor. Aí, se vocês me atirarem no mar, porque se Jonas pula, irmãos, isso é muito interessante. Se Jonas pula no mar, Jonas era suicídio, né? Seria suicídio, porque era impossível sobreviver naquele maremoto, naquela tempestade, naquele tsunami. A Luciana está falando aqui, um abismo puxa outro abismo. Excelente correlação, é isso mesmo. Então ele vai para o barco, fugindo da vontade de Deus, ele desce, e desce cada vez mais, porque um abismo puxa outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então Jonas diz àqueles homens: atirem-me no mar. Isso é muito interessante. Porque se Jonas pula no mar, Jonas suicida.
Porque aqui eu quero chamar a sua atenção para um dado muito importante que nem todos os biblistas, nem todos os pregadores costumam fazer a exposição. Jonas morreu, irmãos. Jonas morreu. Eu vou fazer a leitura de um texto para você. Você vai encontrar as duas posições teológicas, claro. Você vai encontrar teólogos que digam, não, Jonas não morreu. Porém, tratar a história do livro de Jonas como não sendo uma morte, como não sendo o fato de que Jonas morreu, seria meio que colocar a história como uma fábula. Ao passo que respeitar o que o texto e o contexto dizem, demonstram a morte de Jonas e a sua ressurreição. Isso é muito interessante, eu já vou ler para você. Fiz isso aqui para semear sal na sua boca e lhe provocar sede. Mas muito sal não, que eu já estou com a pressão alta. Então é o seguinte, irmãos, presta atenção nisso. Jonas então não pode pular no mar, naquela tempestade, naquele maremoto, senão ele vai suicidar-se. Então aqueles homens com muito temor no coração fazem uma oração. Isso tudo está no livro de Jonas, tá? No livro do profeta Jonas, daquele livro curtinho. Eles falam, Senhor Deus do céu, que não recaia sobre nós o sangue deste homem, pois nós somos achados inocentes na tua presença. Lançamos sorte, caiu sobre ele, e ele nos declarou esse negócio. Eles então pegam Jonas e atiram Jonas no mar. Quando atiram Jonas no mar, nós já vamos descobrir o que aconteceu. Antes, porém, eu quero fazer com você a leitura de Lucas. Quero fazer a leitura de 3 textos bíblicos, 3 textos do Novo Testamento que vão nos trazer grande compreensão a respeito desta história de Jonas. O primeiro deles é Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 32. Olha, a Sônia está falando aqui, ó. Já ouvi falar isso. Jonas morreu, irmãos. Mas vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 29 ao 32 diz, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Existe muita discussão a respeito do que é esse sinal de Jonas. Por isso, além desse texto de Lucas 11, 29 ao 32, nós também vamos ler o texto de Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 4, e Mateus capítulo 12, porque essa discussão e essa exposição que Jesus faz a respeito do sinal de Jonas, ela acontece em Lucas, mas ela continua em Mateus 16 e também continua em Mateus 12. E a leitura das 3 passagens vai nos trazer muita compreensão. Existe muita discussão a respeito do que seria esse sinal de Jonas. E aqui em Lucas faz demonstrar, porque Jesus disse, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Como é que Jonas foi sinal para os ninivitas? Jonas foi sinal para os ninivitas pregando, trazendo aquela profecia, trazendo aquela revelação de Deus, trazendo aquela palavra profética que Deus destruiria aquela cidade, se não houvesse arrependimento. Ao passo que o rei, os habitantes e até os animais ficaram de jejum e se arrependeram, pano de saco e cinza, e Deus não trouxe o juízo. Então aqui, nessa perspectiva de Lucas, o sinal para aquela geração é a pregação de Jonas, é Jonas aparecendo e pregando. É Jonas sendo cuspido pelo peixe. De repente está todo mundo... Jonas é cuspido na praia, em Nínive. Ele é cuspido ali. E aquele homem que então estivera morto, ele agora está ali pregando. E a sua pregação é um forte sinal para os ninivitas, a tal ponto que eles se arrependem e se convertem e vivem. Assim, dessa mesma forma, aqui em Lucas, Jesus está demonstrando que a sua vida... A sua pregação é um grande sinal. Tanto que ele vai chamar aqui a rainha do sul e vai chamar os ninivitas. Em algumas tradições judaicas, gente, a rainha do sul era uma bruxa. Olha que coisa interessante. Em algumas tradições judaicas, a rainha do sul era uma bruxa. E então Jesus está dizendo, e o Salomão está contando, se
a rainha bruxa do sul veio, se prostrou, olha aqui, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então a rainha vem e se prostra diante de Salomão. Se a rainha bruxa vem e se prostra diante de Salomão e ouve essas poderosas palavras, e aqui está dito que ela vai se levantar no dia do juízo e condenar aquela geração, significa que ela se arrependeu. E ele está dizendo, olha, o sinal aqui, aquela mulher veio para ouvir a sabedoria de Salomão, porque ouviu que havia um sábio, que havia uma palavra que devia ser de Deus, e ela creu. E aqui eu estou pregando a essa geração, e essa geração não se arrepende, essa geração não se converte. Então nenhum sinal será dado, senão o de Jonas, versículo 29. Nenhum sinal será dado senão o de Jonas. E se levantará a rainha do sul, e se levantará os ninivitas, e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, diz o verso 32. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus está dizendo que, assim como Jonas foi um sinal para aquela geração, ele é um sinal. A sua pregação, a sua profecia, a sua palavra profética é um sinal. Agora eu quero te convidar para Mateus. Vamos dar uma chegadinha aqui em Mateus capítulo 16. Vamos lá. Mateus, estudo bíblico é assim, você tem que ir comparando escritura com escritura. Mateus capítulo 16, versículos 1 ao 4, tá? Que nós vamos ler. Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabei, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uau! Vai prestando atenção. Aí ele conclui no verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eles estão pedindo, envia-nos um sinal do céu e nós vamos crer. Quem está falando aqui são os saduceus e os fariseus. Esse grupo não creu, não. Esse grupo aqui, para você ter uma ideia, quando João Batista está pregando para o povo, João Batista fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E várias vezes João Batista esteve assim pregando para o povo. Em alguns momentos, João Batista estava pregando e o texto diz que não estava o povo ouvindo. Mas além do povo, os saduceus e os fariseus. Aí a estes, João Batista se dirige e diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E chama eles de raça de víboras. Então os fariseus são aquelas pessoas em Mateus 23 que Jesus fala assim, fazei tudo o que os fariseus mandarem. Mas não façam o que eles fazem. Porque eles são sepulcros caiados. Eles têm aparência de salvos por fora, eles têm aparência de religiosos por fora, mas eles estão todos podres, mortos por dentro, como sepulcros caiados. Então os fariseus e os saduceus, Jesus não deu sinal nenhum para eles. Os fariseus e os saduceus estão pedindo, e Jesus lhes confronta. Vocês não são tão sábios? Vocês não são tão poderosos? Vocês não são tão bons? Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Por que Jesus está falando isso, gente? Concordando aqui com a mensagem de Lucas. Ele está concordando porque, de acordo com a profecia das 70 semanas de Daniel, que esse povo conhecia muito bem, os saduceus e os fariseus, de acordo com a profecia das 70 semanas, 483 anos depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, o equivalente a 69 semanas de anos da cultura judaica, o Messias apareceria pregando. É isso que está profetizado em Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. Que passadas 7 mais 62 semanas, que são 69 semanas de anos, que são iguais a 483 anos, o Messias apareceria pregando, como se comemora na tradição ocidental o Domingo de Ramos, por exemplo. Então, de acordo com as profecias de Daniel, era para eles saberem que depois da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e quando é que foi dada essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Essa ordem foi dada em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Significa que depois da ordem dada por Artaxerxes, em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8, 483 anos após, o Messias apareceria pregando, seria cortado.
E além do mais, Zacarias, no capítulo 9, disse que o teu rei vem, o teu salvador, humilde e montado no jumentinho. Ele seria transpassado e nós olharíamos para ele a quem transpassamos. Isso é muito interessante. O Isaías capítulo 7 diz que um grande sinal seria que a virgem conceberia. Então quando Jesus lhes confronta e sai andando, Jesus fala, vocês sabem discernir o aspecto do céu e vocês não estão sabendo discernir os sinais dos tempos. Olha os sinais dos tempos, a virgem já concebeu. O teu rei, o teu salvador já entrou montado no jumentinho. Percebe? Tá dando para entender essa coisa? Eu já nasci em Beth-Elen. Eu já nasci em Belém, na casa do pão. Nós fomos a Belém também na nossa caravana passada. Nós estivemos em Belém, estivemos no local do nascimento de Jesus. Então, isso está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que ele vai nascer em Belém. Então, as profecias, gente, os sinais que eles estavam pedindo já tinham acontecido. Quando Jesus cura a vista do cego, havia um conjunto de sinais que os rabinos daquela época entendiam que só o Messias poderia cumprir, como restaurar a vista ao cego, por exemplo. Por quê? Isso validaria a divindade do Messias, porque dentro daquela cultura que é greco-romana, os judeus ali estão influenciados de forma helênica, né? A cultura helênica, ou seja, aprender com os gregos, naquela cultura, na saliva, na língua, na saliva, havia propriedades curativas hereditárias. Então, quando Jesus pega da sua saliva e passa no barro e restaura e cura e faz surgir os olhos do cego e ele enxergar, para aquela cultura, para aquele povo hebreu, para aquele povo judeu que está sob uma influência helênica, helenista, sob uma influência de uma cultura grega, eles deveriam observar que aquilo era um sinal. Pois Deus fez o homem. E ele diz que Deus fez o homem que enxerga e o que não enxerga, o que escuta e o que não escuta, o que fala e o que não fala. Se Deus faz o que enxerga e o que não enxerga, e aquele homem é um cego de nascença, e agora Jesus pega da sua saliva misturada ao barro e faz com que surjam os olhos na face daquele homem, Jesus está dando um baita sinal, demonstrando qual é a sua filiação, demonstrando que ele é o filho de Deus, porque só os filhos, era hereditário trazer, e depois isso foi estudado pelo pai da farmácia ali, que se chamava, me escapou o nome dele agora, que estudou essas questões e falava da medicina, depois eu ponho aqui na descrição do vídeo. Então essa questão de ter a propriedade curativa na saliva era muito importante. Então essa coisa que ficam pessoas hoje aí querendo cuspir na saliva e passar no olho dos outros, isso está completamente fora de contexto. Havia um propósito, havia um lá e então. Na hermenêutica nós falamos que você precisa estudar e compreender o lá e então para determinar o aqui e o agora. O aqui e o agora é a aplicação para hoje. O descobrir o lá e então é o contexto em que foi escrito, por que é que foi escrito, por que é que aconteceu daquela maneira. Então quando Jesus faz essa coisa de com a sua saliva misturar o barro e restaurar a vista daquele homem, é um sinal para esta geração. Ele disse, assim como Jonas foi um sinal para aquela geração pregando, eu sou um sinal para essa. Eu já cumpri os sinais que foram ditos no Antigo Testamento. Jesus cumpriu as profecias. Percebe? Tá dando para entender? É muito forte, não é? É muito tremendo. E aí Jesus conclui no versículo 4 dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ele não se preocupou, irmãos. Porque os sinais estavam ali, eles não tinham do que reclamar. Os sinais estavam ali. Ele entrou montado no jumentinho, ele nasceu da virgem. Percebe? Ele nasceu em Beth-Elen, na casa do pão, e havia fome, faltava pão naquele lugar. E a cidade se chama Casa do Pão, Belém. Beth-Elen, de onde para o português ficou Belém. Jesus nasce no lugar que tinha fome de pão, literal, pão, e que tinha fome de palavra, porque as pessoas não tinham a palavra de Deus. E aí ele nasce ali, em Belém, em Beth-Elen, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então ele nasce em Belém, porque ele vai matar a fome dos homens, a espiritual e a física, porque ele é aquele que multiplica o pão literal e o pão espiritual. Glória a Deus, está recebendo a palavra aí? Quando Jesus está comissionando, convocando os seus discípulos, fiquei até arrepiado, irmãos, Quando Jesus está chamando e convocando os seus discípulos, e estão lá 70 discípulos, Jesus está pregando e diz, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. E aí você vai vendo que aqueles discípulos, quase todos, irmãos,
vão se assustando com aquela mensagem, com aquela coisa. Que coisa horrível, que palavra dura é essa? Que coisa é esta que este homem está dizendo? Faltava palavra, faltava espiritualidade, faltava revelação da palavra de Deus, porque Jesus ali nada mais, nada menos estava falando que ele era o cumprimento da Páscoa. Ele estava fazendo referência à Páscoa, porque na Páscoa tinha que comer o cordeiro todo assado, não podia jogar nada fora. E com o sangue do cordeiro tinha que passar nos umbrais da porta. Nos umbrais da porta na cultura egípcia. Nos umbrais da porta havia uma série de inscrições e de referências egípcias nos umbrais às divindades egípcias. E então passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, naquelas inscrições egípcias, significa que estava apagando a vida passada, porque o Egito representa o mundo. O Egito representa a velha vida. Nós estamos no deserto caminhando para Canaã. Então o cordeiro, quando Jesus fala de comer a minha carne e beber o meu sangue, ele está fazendo referência à Páscoa. E por que está fazendo referência à Páscoa? Porque no momento do seu batismo, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está dizendo: eu sou aquele em que a palavra se cumpriu, os sinais se cumpriram, eu sou o Cordeiro. Aquele em quem haveria de vir os sinais e se cumprirem. Tinha dado uma travadinha aqui, mas já voltou, né? Isso é muito tremendo. E você pensa que acabou aí? Não acabou não, olha aqui. Vem comigo para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 38. Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Perceba que agora, nessa explicação de Jesus em Mateus 12, ela tem alguns acréscimos em relação a Lucas, capítulo 11, e Mateus 16. Presta atenção. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim, olha aqui que Jesus está falando agora, olha que coisa tremenda, poderosa. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. O que nos interessa aqui é o versículo 40, diferente das outras passagens, ele está acrescentando. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus esteve 3 dias e 3 noites morto no coração da terra. Jesus esteve em algum lugar que não é aqui na terra. Seu corpo morreu, ficou sepultado 3 dias e 3 noites. Agora presta atenção no contexto. Quando Jesus diz que porque assim como esteve, ele agora acrescenta que o sinal de Jonas que aquelas pessoas receberão é o sinal da morte de Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E como é que o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra? Morto! Portanto, Jonas também estava morto. Vamos fazer a leitura aqui agora de Jonas capítulo 2. Agora olha como é que coisa interessante. Nós estamos na série dos profetas menores, já estudamos 10 profetas menores. Agora nós estamos estudando o 11º profeta menor, que é Jonas. E nós o começamos fazendo por Lucas, por Mateus, porque esses evangelistas, nas palavras de Jesus, estão nos trazendo grande compreensão para observarmos o que aconteceu no livro de Jonas. Então Jesus diz que, ao contrário de Lucas 11 e Mateus 16, ele acrescenta agora que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, estará morto. E nós sabemos que Jesus morreu, seu corpo estava ali, e o seu espírito, a sua alma foi para outro lugar que não é aqui na terra, irmãos. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Agora presta atenção na leitura comigo de Jonas capítulo 2. Livro do profeta Jonas capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Do ventre do abismo gritei. Vai prestando atenção. E tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Tu me lançaste no coração dos mares. E a corrente das águas me cercou. A corrente das águas me cercou. Jonas não foi para o fundo do mar e subiu não, gente. E Jonas não caiu no fundo do mar. E aí Jonas está lá, caiu no mar. Aí ele está tentando não se afogar. Vem o peixe, o tubarão, baleia e engoliu Jonas. Não, senhor. Preste atenção na leitura do texto comigo, que eu tenho certeza que você vai ser muito esclarecido com isso. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? É muito forte, né, irmã Sônia? Vai prestando atenção, gente. Versículos 5, 6 e 7 são extremamente esclarecedores agora, ó. As águas me cercaram até a alma. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes. Ele está falando do Hades, ele está falando da região dos mortos. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Uau! Eu vou ler para você de novo os versículos 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Presta atenção, Jonas morreu afogado. Jonas morreu afogado. Ele não podia pular no mar. Disse àqueles homens que lhe atirassem, senão ele estaria se suicidando. Aqueles homens então atiram Jonas no mar. Jonas cai no mar e não vem um grande peixe imediatamente engolir Jonas. E Jonas está lá na superfície da água, afogando, e o peixe lhe engole. Não, senhor, não aconteceu nada disso. O peixe vem depois. Olha a história toda que está acontecendo aqui. Aí a Luciana estava dizendo, ó, igual Jesus libertar as almas que eram obedientes a Deus no Hades ao lado separado. Exatamente isso aí, está dentro do contexto. Dentro do que eu estou lendo para você, não tem peixe nenhum por enquanto aqui. Por enquanto não. Vai ter peixe, mas ainda não. Então Jonas é atirado no mar. E Jonas se afoga, gente. Jonas se afogou no que ele está dizendo aqui. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas morreu afogado. Enquanto ele está lá afogado no fundo do abismo. Gente, imagina a cena. Essa cena é muito forte. Essa cena é muito tremenda. Mas procura agora mentalizar isso. Começa a imaginar a cena. Jonas atirado ao mar. Jonas se debatendo no mar. De repente Jonas começa a afundar. Jonas começa a afundar porque a tempestade era muito forte. Jonas vai afundando. E quando ele vai afundando, ele diz que vai indo para as profundezas. Até os fundamentos dos montes. Olha que coisa terrível, tremenda e profunda. Ele diz que então o abismo cercou até a alma. E as algas se enrolaram na sua cabeça. Ele está lá no profundo do profundo. E ele está morto, afogado. Vou ler de novo para você, vai fazer muito mais sentido. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz.
Do ventre do abismo eu gritei. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. A corrente das águas me cercou. Não teve esse negócio que Jonas bateu na água e o peixe pegou. Não foi isso. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Olha os 3 dias mencionados de novo. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Percebam, irmãos? Está dando para os irmãos entender como que nós temos... E tem muito mais coisa para nós aprendermos em Jonas, no sentido da aplicação espiritual, por exemplo, né? Da providência, do escape, do fato de, enquanto está acontecendo esse afogamento todo, o peixe está sendo preparado para vir engoli-lo, essa nova oportunidade para pregar, ou seja, mostrando que Deus é um Deus de segundas chances. Tudo isso nós podemos extrair do livro, mas considerando aqui o sinal de que Jesus falou, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Isso aponta para a morte de Jonas, como um sinal profético. Jonas morto, depois de 3 dias no ventre do peixe, ele ressuscita, é cuspido na praia, prega e o povo se arrepende. Por que é que eles creriam num hebreu? Um hebreu que eles já capturaram, que ele já puniu. Que sinal que vem de Jonas? O que é que pode vir da vida de Jonas tão tremendo para ele entrar em Nínive, falar que Deus vai arrebentar com todo mundo, quebrar todo mundo, pôr fogo em todo mundo, e eles não pegam Jonas, não dão uma surra em Jonas, não empala Jonas? É porque Jonas vem acompanhado de um grande sinal. Jonas está morto 3 dias e 3 noites, e o peixe lhe vomita na praia e ele ressuscita. Então, por isso é que Jonas é um sinal. Jonas foi um sinal para aquela geração, porque é um homem que morreu afogado, ressuscitou e pregou aquela geração, e aquela geração então se arrepende. Assim como Jesus esteve 3 dias e 3 noites mortos, e ele apareceu de novo pregando. Jesus pregou para 500 pessoas. Diz o apóstolo Paulo que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Percebam? E subiu no Monte das Oliveiras, foi assunto ao céu, e os anjos disseram que assim como esse
Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras e ele vai voltar para estabelecer o reino de Israel, o reino que estava prometido, o reino que estava profetizado. Bom, essa é a nossa live do profeta Jonas, compondo aí a nossa playlist dos profetas menores, cujo 10 profetas já estão lá, e esse é o 11º. O nosso próximo profeta será o profeta Malaquias. Gostaria de aproveitar para lembrar, se você está me seguindo aqui no Instagram e no YouTube, que hoje eu postei uma curta explicação sobre a festa de Purim. Em Israel está se comemorando agora a festa de Purim, que é uma festa comemorada no livro de Esther, não é? Que vai apontar para algo muito tremendo. Apesar do livro de Esther não falar o nome de Deus, ele traz a ação de Deus. E assim como os judeus tiveram que fingir que não eram judeus, as pessoas hoje comemoram vestindo fantasias e se disfarçando, porque uma ação silenciosa de Deus ocasionou toda a libertação do povo. Então nós temos muito a aprender com essa cultura que é riquíssima, que é fortíssima. Outra coisa muito importante é que nós não fizemos o clamor da manhã hoje, pelas 7, porque eu estava fazendo a minha série de exames aí no cardiologista, uma série de coisas, está tudo bem, estou fazendo só os acompanhamentos para seguir bem. Peço a você que não deixe de orar por mim, não deixe de orar pela pastora Roberta, pelo nosso ministério, para que nós possamos fazer não só a próxima aula, a próxima live de Malaquias, bem como as outras lives que estão na programação, os outros vídeos, que eu tenho certeza vão enriquecer a sua vida. Se diante do que foi apresentado hoje de Tel Aviv, de Jope, da casa de Simão Curtidor e da história de Jonas, se você sentir o desejo de ir para Israel, venha conosco. Nós vamos em novembro deste ano, 2023, na segunda quinzena, faremos o roteiro Roma-Israel, vamos visitar a igreja de São Paulo, vamos visitar o Coliseu, o Vaticano, ministrarei estudo em todos os locais, de lá nós vamos voar para Tel Aviv e seguir na nossa jornada em Israel, que é incrível, tremendo, é a impressão, a sensação mais maravilhosa do mundo, é estar em Israel. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Eu e a pastora Roberta vamos estar liderando essa segunda caravana, orando por você e ministrando. Venha conosco, chama no número que aparece aqui na minha descrição, entre em contato, há pelo menos 4 formas de pagamento. Eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida. Ore por nós, ore pelo nosso ministério. E se ainda Deus tocar no seu coração, você que está assistindo aqui ao vivo pelo Instagram, ou você que já está me assistindo salvo no YouTube, e você sentir no seu coração de apoiar esse ministério, de abençoar esse ministério, você poderá fazê-lo. Faça isso. Se o Espírito Santo estiver falando com você, não resista. Não endureça o seu coração. Cumpra o propósito de Deus e abençoe esse ministério. Eu tenho colocado na descrição dos vídeos, e vai estar na descrição do vídeo no YouTube, a chave Pix e o número da conta na caixa. Às vezes nós investimos em tanta coisa, irmãos, que não presta, e às vezes deixamos de investir no reino e nas coisas de Deus. O livro de Gálatas, capítulo 6, diz: reparta todas as coisas boas com aquele que te instrui na palavra. Então, se Deus te tocar, faça isso, não resista. Que Deus te abençoe. Espero estar sendo bênção na sua vida. Tome posse da palavra de Deus, dessa palavra que foi ministrada hoje, e deixa Deus te usar. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Soberano Deus e Pai, obrigado por essa segunda-feira na tua presença, onde podemos trazer esse estudo e essa reflexão a respeito do livro do profeta Jonas. Faça com que este ensinamento, essa instrução dos outros profetas menores que já estão no canal, possa levar o teu povo à libertação, à edificação, ao consolo, ao renovo, em nome de Jesus Cristo. Comece um avivamento através do conhecimento. Assim eu te peço, abençoa a vida da pastora Roberta, abençoa a minha vida, abençoa o nosso ministério, abençoa a nossa caravana para Israel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até logo mais. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça responder.